Graça e paz. Vamos dar um aplauso para essa banda linda, maravilhosa, né? Como é bom de manhã louvar ao Senhor, né? O Lucas começou com a música das antigas, né? E quem é das antigas aí conhece essa música, a primeira música que o Lucas cantou, né? E o Fabinho ali no baixo, né? Na verdade, logo quando eu iniciei no meu ministério, antes de estar aqui, né? O Fabinho era o baixista lá da igreja onde eu pastoreava, né? Então a gente já tem uma história muito longa. E essa música foi muito cantada. É a música que nos traz e nos remete muitas lembranças boas. O pastor Evaldo estava falando aqui sobre restituição. E essa palavra de restituição, na verdade, tem tudo a ver com a palavra que nós vamos ministrar hoje, né? Que é o poder criativo da palavra. Eu conheço o apóstolo Edmilson há cerca de uns 30 anos. Já caminho com ele aqui na ECG há 26. E nesse período, antes mesmo dele ser pastor, que quem estava aqui semana passada viu que dia 11 ele completou 28 anos de ministério pastoral, mas antes de ser pastor, Deus trouxe essa palavra de restituição para ele. A igreja na época era uma igreja onde eu cheguei a congregar ali, número 3.100 aqui na própria 14 de julho, e era muito pequena. O prédio era pequeno e a igreja ainda era pequena, poucas pessoas. E um dia ele estava sentado ali no banco da igreja, o pastor estava se alegrando pelo aniversário da igreja, e ele começou a chorar, porque não tinha quase ninguém dentro da igreja, tinha, como os outros, meia dúzia de gato pingado, né? E ele começou a chorar e Deus começou a trazer essa palavra para ele da restituição. Pouco tempo depois ele assume a igreja com 13 pessoas e ele começa então a pregar sobre essa palavra e chamar. Essa palavra criou forma dentro dele e ele começou a declarar isso. E hoje nós somos uma multidão. E somos essa multidão exatamente por causa do poder criativo da palavra. Deus trouxe essa revelação ao coração dele, ele começou a profetizar, ele começou a fazer declarações proféticas, isso veio a existir. Então é possível, não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus é fiel. Deus, ele tem um compromisso, e o compromisso que ele tem é com a sua palavra. Deus sempre tem um compromisso com a sua palavra, e se você estiver alinhado com a palavra, o próprio Jesus disse: se dois de vós concordarem. Então, se você concordar com a palavra, você vai receber o que a palavra de Deus diz. Então, é exatamente você compreender que a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa, a palavra é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando a gente vai para João capítulo 1, a gente diz que o verbo se encarnou, e o verbo é a palavra. Então Jesus se encarnou, Jesus é a palavra. Então quando você compreende esse princípio de que dois de vós concordar, você e a palavra, porque a palavra é uma pessoa, diga, a palavra é uma pessoa. Então se você concorda com a palavra e realmente dá crédito a essa palavra, que foi o caso que aconteceu com o apóstolo Edmilson, ele acreditou naquela palavra, ele deu crédito àquela palavra, ele concordou com aquela palavra, e ele trouxe isso à existência, e isso é uma realidade hoje, há muitos anos já é uma realidade. Então a gente pode desfrutar disso. Nosso texto base, Hebreus 11, 3, que diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, e o que é visível veio a existir do quê? Do invisível. Então, se eu tenho esse entendimento, e eu falo que tudo que vai acontecer na minha vida e na sua vida passa pelo entendimento. Se você não entender, você pode ouvir 10 vezes a palavra, você pode ler 100 vezes a Bíblia, mas se você não tiver o entendimento, você nunca vai conseguir desfrutar da verdade de Deus. E é por isso que no meio da multidão existem pessoas que desfrutam da verdade da palavra de Deus, e existem pessoas que não desfrutam dessa verdade. E não desfrutam exatamente pelo fato de não terem o entendimento.
Quando você tem um entendimento aberto, que é que você compreende aquilo que você está lendo, e aquilo de fato não fica só aqui no seu intelecto, mas desce ao seu espírito. Quando isso desce para o seu espírito, se torna uma verdade. Ninguém mais tira de você. Eu me recordo que em 1995 eu passava uma situação muito difícil. Mesmo já sendo um cristão, mesmo já sendo um pastor, a minha situação era muito difícil naquela época. Minha mãe tinha sido acometida por um câncer, ela havia falecido, e eu naquela angústia, porque eu não sabia na época quem eu era. De repente eu vou a uma reunião onde havia vários pastores, e o apóstolo Sérgio, que já veio ministrar aqui várias vezes, ele traz uma palavra. E na verdade ele nem pregou aquele dia. Ele não chegou assim, fez uma pregação. Não, ele começou a compartilhar o que ele havia ouvido do seu bispo na época da igreja de Nova Vida. E ele começou a compartilhar. Mas à medida que ele foi compartilhando aquela palavra, aquilo abriu meu entendimento. Eu recebi aquela palavra. E a minha vida, a partir dali, houve uma transformação. Por quê? Porque eu entendi. Aquele dia eu entendi quem eu era em Deus. E não importava mais a circunstância à minha volta. A circunstância à minha volta não mudou. Eu continuava do mesmo jeito, mas o meu entendimento mudou. E a partir do meu entendimento as coisas começaram então a mudar. Então, tudo na nossa vida, ela vai começar a acontecer a partir de que você tem esse entendimento. E essa mudança, ela sempre vai acontecer interiormente, para depois se manifestar no exterior. Foi assim que aconteceu quando você se converteu. Você se converteu, você teve o entendimento aberto, você recebeu a palavra de Deus, você sabia que algo mudou dentro de você, mas você chegava na sua casa e o que as pessoas falavam? Valela, você. E as pessoas riam de você. Mas o tempo passou, as pessoas olham hoje e te respeitam. Por que te respeitam? Porque o seu entendimento foi aberto e a transformação veio de dentro para fora. E é assim que acontece na nossa vida. E aí a importância de nós compreendermos a importância da palavra de Deus nas nossas vidas todos os dias. Nós estamos nessa série, e a Bíblia diz que novas são a cada manhã a sua palavra, a sua mensagem. Então a gente entender que não importa que você está ouvindo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Todos os dias que você ouvir a palavra de Deus, ela tem algo novo a acrescentar na sua vida. Mas o inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele é sagaz. E faz com que muitas pessoas venham à casa de Deus e falam, mas de novo isso? E quando você faz isso, de novo isso, sabe o que acontece? A sua mente se desliga. Sua mente se desliga do que Deus tem para a sua vida. E a semente então é lançada no meio dos pedregulhos. Ela não vai ter raiz, ela não vai crescer na sua vida. Mas quando você fala, não, hoje Deus está falando comigo, e você começa a ouvir. Quando você se rende a essa palavra, eu tenho certeza que você não voltará vazio para a sua casa. Próximo texto fala exatamente, vamos lá em Gênesis 1:11, onde Deus cria todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis, e Gênesis significa princípio, é o início de tudo, onde tudo começa. E aqui nós vemos o poder criativo da palavra de Deus. E disse Deus. Então, o que Deus fez? Ele falou. E o que ele fala? Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto. Não, continua no 11. Que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. O próximo. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, conforme Deus falou, as coisas aconteceram.
A pergunta é: na nossa vida acontece assim também? Será que aquilo que falamos, ela se torna verdade? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Tanto para o bem como para o mal, isso é uma realidade. As palavras, elas não morrem. Tudo que nós falamos está registrado. As palavras, já cientistas, eles já estudaram sobre isso, e eles sabem que as palavras, elas não morrem. Tudo que estamos falando, ela está reverberando no universo. Isso é algo já estudado. E quando a gente olha para a Bíblia, quando Jesus fala que todos os homens vão dar conta de tudo aquilo que fala, é uma verdade. Então, quer você fale para o bem, quer você fale para o mal, vai acontecer. Então nós vamos ver alguns textos agora, e dentro desses textos nós vamos ver exatamente o que acontece quando nós temos sementes ruins dentro da gente e a gente abre. Vamos lá em Jó, capítulo 15, versículo 6. Diz assim: a tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Jó está dizendo aquilo que Jesus diz: a tua boca está cheia, né? A tua boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós proferimos, alguém aqui gosta de ficar perto de pessoas que só fala desgraça, só fala coisa ruim? Alguém gosta? Ninguém gosta. Aquilo parece, mas quem sabe no passado, quando você não tinha Jesus, você até fazia parte da patota. Você era um deles. Mas veio o entendimento, você falou: meu Deus, como eu era horrível. E aí hoje, quando você vê alguém perto de você fazendo assim, aí você está se vendo no espelho. E às vezes fala: puxa, eu mudei. O que fez você mudar? A palavra. O poder criativo dessa palavra que entrou em você e começou a dar forma na sua vida. À medida que você recebe essa palavra, ela vai dando forma na sua vida. E é isso que Deus quer que a gente seja. Não só que a gente receba. A gente tem que ser como um poço, que quanto mais água tira, mais água a gente tem, e mais cristalina essa água fica, e mais gostosa essa água fica. Então, a gente tem que ser esse poço. Não é só a gente vir aqui, abrir a boca e ficar recebendo. A gente tem que também compartilhar disso. Domingo passado, o pastor Nivaldo estava ministrando aqui. De manhã eu estava lendo a Bíblia e me deparei com um versículo que me chamou muito a atenção. E eu comecei a ler vários versículos ali. Depois vim aqui para o culto das 8, cheguei aqui, ele ministrou e ele estava ministrando, de repente ele entra no mesmo versículo. E eu comecei a chorar lá no meu banco. E Deus começou a ministrar com um versículo. Eu nem mais consegui me conectar em toda a mensagem que ele estava, porque Deus começou a ministrar o meu coração em cima de um versículo. Então, o poder que essa palavra tem. E Deus nos chama para quê? Para que a gente possa proclamar essa palavra. E a gente proclama essa palavra de muitas formas. Às vezes, sem palavras nós proclamamos, com a nossa própria atitude. Tem uma frase que diz que o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Então, às vezes, a nossa postura, a maneira como andamos, também prega, fala. Mas é importante que você proclame, é importante que você fale. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 2, fala, 6:2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste na palavra da sua boca. Então, a nossa palavra pode nos prender, pode nos amarrar. E aqui, sabe do que está falando? Se você vai ler o capítulo 6, fala de ser fiador. Quando você, às vezes, empenha a tua palavra em ser fiador de alguém. E de repente, quando você se dá conta, aquela pessoa é um mau caráter, aquela pessoa é um nó cego, né? Fica dando
nó em toda a praça e você de repente ficou preso. Mas depois você lê lá o texto a seguir, que lá fala como você se livrar do camarada. Mas é importante que a gente vê que a nossa boca, quando proferimos palavras, nós podemos nos prender. Então é muito sério quando você empenha a sua palavra. A gente sabe que hoje muita gente, ele empenha a palavra, assina contrato e depois nem cumpre isso. Mas o fato é o seguinte, isso está registrado. E de alguma forma aquela pessoa, ela vai começar a fazer as colheitas por aquilo que ela faz. Só que nós somos cristãos, nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade. Então a gente tem que tomar o cuidado com aquilo que falamos. Porque aquilo que falamos pode ser algo que vai nos prender, que vai nos aprisionar, que vai nos amarrar. Então, quantas vezes lá no passado, eu dizia, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tive que chorar muito, tive que renunciar a muita coisa. Por causa das mazelas da minha alma, às vezes eu ficava falando coisas que não tinha nada a ver, por causa às vezes da situação que eu estava vivendo. Mas depois eu tive que ir diante de Deus e renunciar a cada uma daquelas palavras que eu havia dito a respeito da minha pessoa. E a minha vida ficava amarrada, minha vida não avançava, minha vida não desenvolvia. E por quê? Às vezes simplesmente porque somos feridos, somos machucados. E às vezes damos mais crédito a isso do que a palavra de Deus. Então que você se renda diante disso. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Quantos são justos aqui? Diga, eu sou justo, porque o justo Jesus, ele me justificou. Então somos justos, e aqui a palavra de Deus diz que a boca do justo é o quê? Fonte de vida, e é isso que eu e você devemos ser, fonte de vida. Quando as pessoas vierem até você, que vier reclamando, que você possa ser essa fonte de vida. Eu lembro que muitos anos atrás eu trabalhei em revenda de veículo, e às vezes chegavam as pessoas e aquela semana estava horrível para vender carro. E às vezes chegavam alguns amigos e falavam assim, rapaz, está difícil vender. Eu falei, para mim não está não, está tudo bem, graças a Deus. O cara levava um susto assim. E a gente tem que ser assim, porque o diabo muitas vezes ele vai chegar lá na sua loja, se você tem trabalho no comércio, na empresa, seja lá onde você estiver, ele vai sempre trazer um mensageiro dele para te picar. E você tem que neutralizar na hora. Se para você está, eu não sei, para mim está tudo bem. Essa tem que ser a sua declaração todos os dias. Para mim está tudo bem. Ah, a pandemia está destruindo. Está tudo bem. Então o que acontece? Você tem que ter paz. Eu falo assim, essa pandemia, eu creio que a grande maioria sabe que eu tenho agência de viagem. Vai 5 meses, vendi uma passagem em 5 meses, mês passado. Está tudo parado, o turismo é o setor mais afetado. Mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós. E eu sei que no momento certo isso vai reverter e Deus vai fazer o sobrenatural, porque Ele é Deus. Mas muitas vezes o diabo vem falando de coisas, mas o que acontece? Você precisa rebater, você precisa acreditar, você precisa estar firmado na palavra, é confiar no que Deus está dizendo. Não te deixarei, nem te desampararei. E eu acredito que Deus jamais vai desamparar, jamais vai me deixar. E também isso vai acontecer na sua vida. Próximo texto, Provérbios 10, 33. Aqui fala, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói.
Você já ouviu aquele ditado, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É exatamente isso. Não é toda hora que a gente tem que estar falando. Tem pessoas que falam muita coisa. E é exatamente por isso que elas vivem enroladas na vida. Porque falam demais. Não tem o controle. Eu falo assim, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que é muito melhor a gente ouvir do que falar. Então a gente tem que saber a hora certa de falar, como abordar. E nessa hora, a palavra dita na hora certa é como, Provérbios diz que é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então é algo lindo, é algo maravilhoso. Então a gente tem que saber a hora certa de falar. Próximo versículo. Provérbios 18, 21. Né? Põe 18, 21. Que diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Então, eu posso proferir palavras de vida ou eu posso proferir palavras de morte. Eu me recordo de uma pessoa que era uma mulher que alguém fez mal a ela, e ela ficou muito chateada com essa pessoa, e falou assim: eu quero que essa mulher morra seca e arreganhada. Você já ouviu esse ditado? Passado alguns anos, ela encontra essa pessoa, e ela estava seca e arreganhada, magra, doente. O médico não descobriu o que ela estava, e o Espírito Santo falou para ela, era crente, né? E o Espírito Santo falou para ela assim: retire aquela palavra que está sobre ela. E aí ela pediu perdão a Deus, retirou a palavra, e aquela pessoa então encontrou a cura, e hoje não está mais seca e arreganhada. Então, isso é muito sério. A vida e a morte estão no poder da língua. Quantas pessoas morrem exatamente porque alguém libera uma palavra de maldição? A gente olha na Bíblia e está cheio de exemplos disso. Eliseu, havia 42 meninos que estavam lá gritando: calvo, calvo. Se não fosse o nosso tempo, é careca, 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 né? E ele ficou indignado com aquilo e amaldiçoou os meninos. Em pouco minuto saiu 2 ursas do bosque e matou todos eles. No momento de ira de um profeta, ele abre a boca e um monte de criança morre. A gente olha para Elias que fala: não vai chover, e não chove. Então, foi simplesmente uma palavra que ele falou: não vai chover senão segundo a minha palavra. Então, qualquer um que pudesse falar chove, qualquer um que fizesse a dança da chuva, os caras tentaram de tudo, mas não choveu. Por quê? Porque só ia chover segundo a palavra dele. E se ele morresse? Se ele morresse antes dele liberar a palavra? Até hoje estava sem chuva lá, meu irmão. Porque Deus é assim. Um dia, Davi, quando Saul e Jonatas morrem, no monte Tabor, Gilbor, aí ele pega e profere que nunca mais fosse nascer nada lá. Você vai lá hoje, é um monte de pedra, não nasce nada. Pode plantar, não nasce. Já tentaram, mas não nasce. Por quê? Porque existe uma palavra sobre aquele local e não nasce. Então Deus, ele é fiel com aquilo que ele fala. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente fala. Mateus 8, 1 a 3. Agora nós vamos. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Olha o que o leproso fala para Jesus: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Por que os leprosos falavam isso? Porque, não sei se você sabe, mas na época de Jesus, todo leproso, ele era chamado de imundo. E se ele tivesse, alguém próximo dele estivesse chegando, ele tinha que gritar: imundo, imundo, e as pessoas saíam correndo. Um leproso, ele nunca recebia contato físico de ninguém. Então, nós estamos nessa pandemia e brasileiro gosta muito de abraçar. Agora,
E o ser humano, ele tem essa carência afetiva, e isso está afetando muitas pessoas. Mas dentro de casa a gente se abraça, é família e tal, mas a gente gosta desse contato, de estar abraçando, de tocar, né? O brasileiro gosta muito de tocar, né? E quando a gente vai para fora, os europeus estranham muito isso, né? Ainda mais quando a gente entra em grupo num lugar. Aí os caras quase ficam doidos com o brasileiro. Então, mas o fato é que a gente é assim. Agora imagine você não passar 5 anos, 10 anos, 15 anos sem ninguém poder tocar você, e todo mundo que chega você tem que gritar imundo. Aí está exatamente esse cara leproso lá, e ele ouve falar de Jesus, ele chega: o senhor pode me limpar? E o que Jesus faz? Jesus fez uma oração de 3 horas? Não, Jesus liberou uma palavra. Olha o versículo 3. Jesus estendendo a mão, acho que isso é fantástico. Ninguém podia tocar, Jesus toca no cara e fala: quero ser limpo. E aí diz que logo ficou purificado da lepra. 2 milagres aqui. Jesus toca um cara que é leproso, que ninguém podia tocar. O que Jesus fala? Eu sou maior do que a lepra, quero ser limpo. E na hora ele foi limpo. Agora, é exatamente isso que a gente precisa compreender. Muitas vezes nós não recebemos o que buscamos porque nós não somos objetivos, não somos claros. Vocês já ouviram aqui o nosso apóstolo falar muitas vezes que quando ele foi para a Coreia, chegou lá, Deus falou: defina o que você quer, senão você nunca vai ter. E aí ele escreveu uma listinha, e tudo que ele escreveu Deus fez. Por quê? Porque ele definiu: eu quero isso. E é isso que às vezes não acontece na vida das pessoas. As pessoas nem se planejam, nem sabem o que quer. O que eu quero? Mas eu quero isso, mas como que eu quero? E aí você vai seguindo os passos para alcançar aquilo lá, e aquilo vai se tornar real. Eu quero construir uma casa. Como você quer a casa? Em que bairro você quer a casa? Tem tudo isso. Então eu quero construir uma casa, mas você vai ter que... se eu não tenho terreno, tem que comprar o terreno. Qual casa que eu quero? 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, 10 quartos? Quero uma mansão? O que eu quero? Então é tudo questão de você definir o que você quer. E quando você definir: eu quero comprar um carro. Que carro? Não sei. Qualquer carro serve. Aí chega um carro lá todo fumacento. Qualquer carro serve. Isso é uma realidade. Eu lembro de uma época que nós estávamos passando numa situação difícil, porque passamos por várias situações difíceis. Mas nós morávamos lá na Nova Bahia. E aí minha esposa falou: Deus, eu quero uma casa própria, não importa onde. Me perdoe quem mora lá hoje, tá? Aí nós fomos morar lá no Jardim Botafogo. Tinha acabado de começar aquele Jardim Botafogo. E lá era um sobrado, comprei o sobrado, né, uma casinha sobrado, mas ele não estava terminado. Não tinha reboco por dentro, não tinha piso. E mudamos assim mesmo, falei: vou terminando. Pensa no tropé. Sofremos 6 meses, ficou lindo, pronto. Quando terminou 6 meses, estava ela chorando nos pés: Senhor, eu não quero mais esse lugar. As crianças reclamavam, porque não tinha colégio perto deles, os amigos dele não estavam lá, criados sempre ali, de repente indo para um lugar estranho, parecia que estava no fim do mundo, meu irmão. Eu falei: mas você pediu? Aí ela teve que ir diante do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor, pedir perdão para o Senhor, e aprendeu a nunca mais pedir sem especificar o que ela queria. Aí Deus nos trouxe de volta. Consegui vender e Deus nos trouxe de volta. Mas é exatamente isso. É você não ser específico. Então, quando você libera a palavra, você tem que ser específico naquilo que você quer. E vai acontecer. E agora, para a gente encerrar, eu quero entrar nesse texto, versículo 5 de Mateus 8, que é algo... Esse é um dos textos que mais me encanta, me chama a atenção na experiência de Jesus na terra. É algo que a gente
cada dia que a gente lê esse versículo, a gente tenta entender um pouco mais da profundidade do que aconteceu nesse fato. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, pode ir, e dizendo, Senhor, olha o que ele fala, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Então o cara, além de ser paralítico, está violentamente atormentado, para não dizer que estava endemoniado, né? E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus já fala o que vai acontecer. Eu irei até onde ele está e vou lhe dar saúde. Mas o que acontece depois é o que marca as nossas vidas. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Agora, Jesus está longe daquele homem. E de repente Jesus se encontra com uma pessoa que tem uma fé exponencial. Fala assim, eu nem sou digno. Por que ele diz que não é digno? Não é porque ele é um coitadinho, não. Porque tem gente que pensa, quando ele fala, eu não sou digno. Não é porque ele é um coitadinho. Porque ele é um centurião romano. E o centurião romano, ele tinha 100 soldados debaixo dele. Era uma pessoa de importância na sociedade da época. Os judeus, Jesus era judeu, os judeus estavam debaixo do poderio de Roma naquela época. Então, quem mandava não eram os judeus, era Roma. Então agora ele coloca Jesus num patamar muito acima dele. Falando, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O que faz com que esse centurião entenda que Jesus está numa posição muito superior a dele. Ele tem esse entendimento, é o que eu falo, esse centurião sabe, ele tem o entendimento de quem é Jesus. Ele teve a revelação, e é por isso que ele fala, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sei quem o Senhor é. É como se o presidente da república fosse na sua casa, né? E aí você fica, ele fala, vou na sua casa, e você fala, não, minha casa está desarrumada, minha casa está assim, você pensa um monte de coisa e fala, não quero que o senhor vá lá. Né? Mas você fica constrangida, mas ele tem a importância daquela pessoa tão alta no nível de autoridade. E aí vamos para o próximo. Aí ele fala por que isso. Ele faz Jesus entender por que ele entende isso. Ele diz, pois também eu sou um homem sob autoridade. Quer dizer, eu respondo a alguém e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Então o que ele faz? Ele faz Jesus entender por que ele está falando isso. Porque Jesus se espanta com o fato dele falar aquilo, ainda mais vindo de um romano. Mas ele fala para Jesus exatamente o quê? Eu sei o que é autoridade. E eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Esse texto me faz entender, e é algo que todos nós precisamos entender. Quando nós estamos debaixo de autoridade e cumprimos ordem debaixo dessa autoridade, nós não estamos indo na nossa vontade, nós estamos indo cumprindo a missão daquela autoridade que nos designou. E quando a gente vai cumprir aquela missão na autoridade que nos designou, quando a gente não está indo porque
nós queremos ir. Nós estamos indo porque aquela autoridade nos designou. E quando aquela autoridade nos designa, nós estamos indo na autoridade dela. Então nós vamos ter a mesma porção de autoridade dela, porque nós estamos indo na autoridade que ela nos deu. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 28, 18, 20, que depois ele encerra os últimos versículos de Mateus 18, que é quando Jesus está subindo ao céu, ele diz: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, agora vão e façam discípulos. Então, se você entende que é essa mesma autoridade, então, quando você vai fazer discípulos, você não está indo na sua autoridade, você está indo na autoridade de Jesus, que é maior do que você. E aí, quando você vai, entenda uma coisa, vai dar certo, vai funcionar, porque você não está indo na sua capacidade humana, você está indo na capacidade que Deus te deu, na capacidade e na autoridade que Ele já te deu. Então muita gente fala: eu não consigo pregar. Você não consegue pregar porque você não abre a boca, porque quando você abrir a boca, Deus vai colocar a palavra. Você está indo na autoridade dEle, é o poder dEle, é a unção dEle, é a capacidade dEle que está sobre a sua vida. Então abra a boca e faz, porque Deus vai fazer, é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar em e através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E aí no próximo versículo, continua aqui o próximo, olha o que Jesus fala. Sumiu, vou ter que vir para a Bíblia. Apagou, desligou aí. Mas Jesus diz assim: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E aí vira para ele: vai e seja feito conforme a tua fé. E no mesmo instante, quando ele chega lá, o criado está curado. Por quê? Porque aquele homem teve entendimento. Eu quero te dizer que aqui tem uma chave poderosa na nossa vida. Se você entender o que é autoridade e o que é estar debaixo de autoridade, tudo o que você fizer vai acontecer. Mas você tem que ter entendimento e você tem que ser fiel à autoridade que te estabeleceu. Nesses 26 anos que eu caminho com o apóstolo, eu cheguei aqui, eu era um sanguíneo hemorrágico. Eu pensava em tudo, queria fazer tudo, corria para fazer tudo. E aí, nesse processo todo, de querer fazer tudo, eu me coloquei debaixo do cajado do apóstolo. E eu fui sendo formatado. E hoje ele fala: vai e eu vou. Ele fala: vem e eu venho. Ele fala: faz e eu faço. Todas as vezes que ele fala: preciso de você, estou pensando em fazer isso e isso, eu falei: pode deixar, eu vou lá e executo. Quantas coisas já fiz, e poucas pessoas sabem. Muitas coisas que acontecem na igreja, mas porque eu aprendi a me colocar debaixo de autoridade. Eu entendi o quanto isso é extremamente importante. Hoje eu vejo um monte de gente batendo cabeça, quebrando a cara, porque discuti com o meu líder, vou embora, abandonar a igreja. E essa pessoa fica aí batendo cabeça. Por quê? Porque na realidade o problema não era o líder. O problema é que o líder mexeu em algo na vida dela que ela não quer mudar. E aí ela usa a desculpa: vou mudar, Deus falou comigo, vou para outro lugar. Eu quero te dizer uma coisa: decida ser tratado, decida ser curado, decida ser restaurado, decida ser liberto, porque no tempo certo Deus vai te usar. Às vezes você só está no processo de treinamento ainda. Deus está falando: abaixa aí, faz 100 flexão. Eu não
não aguento, mas vai fazer. Então, às vezes você está chorando, reclamando, mas você tem que fazer as flexões, porque Deus está treinando você. Aqui é que nem aqueles SEALs, né? Esse cara do SEAL, rapaz, tem que passar por muito treinamento para ir para o campo. Deus às vezes está treinando você para ir para o campo. E quando você abrir a boca, Deus vai fazer algo extraordinário. Vamos nos colocar em pé.